aqui em Sorriso, está conosco aqui em virtude de que o março foi corrido com ações voltadas às mulheres também, né, doutora? Então, seja bem-vinda a este microfone na Voz do Povo. Bom dia. Bom dia. Estou muito feliz em estar aqui com vocês, né? A gente tentou por várias vezes uma agenda aqui no mês de março, mas infelizmente foi muito corrido. Além de ter sido um mês com muita ação social, no sentido de estar dando muitas palestras, né? Eu também tive um mês corrido na delegacia, então acabou que a agenda não nos permitiu estar aqui, mas hoje estou aqui com vocês e estou à disposição. Satisfação em recebê-la para a gente abordar esse tema que não dá para jogar para baixo do tapete, né, doutora? A violência contra a mulher tem que ser falado sobre, para que a gente traga clareza, para que as pessoas reflitam a respeito. Teve muito recente, nesse fim de semana, um caso bastante emblemático, né? E o questionamento para nós o sujeito está preso, não está preso? Como é que ficou essa situação, que é a mais recente dessa tentativa de feminicídio? Sim, nós tivemos essa tentativa de feminicídio na última sexta-feira, né? Ele foi preso preventivamente no domingo e permanece preso, já está no CRS, né, à disposição da Justiça, e nós temos 10 dias a partir da data da prisão para concluir o inquérito, né? Nós já fizemos diversas diligências, exames periciais, e muito provavelmente ele será iniciado pelo crime de tentativa de feminicídio e também pelo crime de tentativa de homicídio, já que havia uma criança dentro do carro e essa criança estava na cadeirinha e um dos disparos atingiu exatamente a cadeirinha, a criança que teve reflexo ali na hora e conseguiu desviar, conseguiu se abaixar e foi para o assoalho do carro. Olha só. Então, também teve uma situação envolvendo a criança que correu muito risco ali naquele momento. Perfeito. É um caso que vai a júri popular, esse tipo de crime, doutora? Vai a júri popular. Muito bem. E a expectativa, bom, talvez não seja este ano ainda, né? Para esse tipo de situação. Eu não sei, né? Vai depender muito de como é do andamento do caso. Exatamente. Perfeito. No geral, doutora, como é que está Sorriso em relação aos números de violência contra as mulheres desde que a senhora assumiu o núcleo lá? Sorriso sempre tem números elevadíssimos, né? Nós temos um número bem alto, tanto com relação a crimes de violência doméstica, como crimes envolvendo crianças, adolescentes e idosos. E no mês de março não foi diferente, né? Mas a gente continua entendendo que a conscientização é o melhor caminho, porque não tem outra forma de combater esse crime. A gente precisa conscientizar, a gente precisa mudar a nossa cultura, né, que tem um machismo estrutural. Então a gente precisa realmente conscientizar vítimas e conscientizar os agressores, né? Das palestras que a senhora participou, eventualmente fez ao longo desse mês de março, o propósito era esse justamente, doutora? Sim, eu fiz palestras inclusive com um público masculino, né? Então a gente pretende atingir esse público também, porque eles precisam entender que a violência doméstica é algo muito sério, né? Que eles serão responsabilizados e que eles não têm que ver a mulher, a esposa, como propriedade, né? Então ela é um ser humano e que ela também tem vontade, que a hora que ela falar não, ele precisa aceitar, ele precisa entender que o relacionamento acabou e deixar seguir a vida, né? Que é esse o maior problema. É a mulher tentar colocar um basta na relação e ele não aceitar. Então, como é que é o feedback nessa hora? A senhora consegue ver pelas expressões, inclusive, às vezes a gente pode ler, né? Como é que é a reação desse público masculino? É complicado, porque muitas vezes eles não entendem e sempre acham que a mulher sempre está tendo direitos demais, né? Um dos questionamentos nós recebemos isso aqui muito também. Um dos questionamentos que eu tenho muito é falar, mas e com a gente? E se ela bate na gente? E se ela agride a gente? O que acontece com ela? Tem João da Penha, né? Ontem perguntaram. Mas é o que eu falo, acontece a mesma coisa. A lei é para todo mundo. Perfeito. Né? O que acontece é que os homens não denunciam. Os homens, eles têm também uma vergonha de denunciar e falar que são vítimas de violência doméstica, porque a violência doméstica ela também existe com relação ao homem, só que ele precisa denunciar, as autoridades policiais precisam tomar conhecimento para poder tomar providência. Para poder tomar providência. A única diferença é que a mulher ela tem a Lei Maria da Penha, onde ela tem uma proteção a mais. E foi necessário, né, doutora? Necessário por quê? Porque a nossa sociedade é machista, a nossa cultura é machista, então precisa de ter uma proteção maior, porque a gente hoje, o que a
gente busca é igualdade, igualdade de direitos. Muito bem. Recentemente, uma aprovação, inclusive, de uma lei chamada de vicaricídio, né, doutora? O que isso representa? Representa algo que, sim, que está muito em voga, é muito importante, veio na hora certa. O vicaricídio, o que significa? É você matar o filho para atingir a esposa. Ou atingir o filho de alguma forma para ferir a mãe, para ferir a mãe. E isso a gente teve aqui em Sorriso, né? Que foi no início de janeiro, onde o pai matou o filho, né? E aquilo ali, a gente percebe que foi algo realmente para atingir a mulher. Ele não aceitava o fim do relacionamento, não aceitava que ela estava se relacionando com um amigo, e para atingi-la de modo cruel, ele acabou matando o filho, né? Que é um inocente. Um inocente que não tem nada a ver. Deveria ser protegido por ele, inclusive, né, doutora? Sim, e a gente percebe que isso tem ocorrido muito, né? A gente teve um caso em Goiás também, que foi bem emblemático. Então, assim, precisava realmente haver essa punição nesse sentido. São avanços necessários na lei, no caso. Isso se tornar um crime específico tem semelhança com o feminicídio, como aconteceu, como um crime agora, não é um qualificador mais da situação. Exatamente, é autônomo e vai vir com uma pena bem alta, né? Que vai ser similar à do feminicídio, com a pena de 40 anos, né? Tudo isso seria desnecessário se a gente conseguisse avançar na conscientização, né, doutora? Mas é difícil. É difícil porque a gente nunca consegue atingir um público máximo, né? A gente, por mais que a gente tente, ainda tem um público que a gente não consegue chegar nele, mas o que a gente tem feito é esse trabalho mesmo de conscientizar, trabalho de formiguinha, como eu digo sempre, e eu acho, de verdade, que assim, eu, Laísa, não vou conseguir ver os frutos disso, mas eu espero que minha filha veja, né, que a sociedade vá mudando, porque a gente faz palestras, inclusive com o público infanto-juvenil, para mostrá-los e para fazer com que eles entendam que a violência doméstica não é algo normal, porque eles vêm de um ambiente onde é tudo normalizado, né? Então, por isso que eu faço também palestras com esse público, para eles entenderem o que é crime, o que é certo, né? E começarem a agir de forma diferente com as suas futuras companheiras. Para as crianças, a senhora acredita que o resultado venha a ser efetivo, talvez mais do que para os adultos, doutora? Com certeza, porque os nossos adultos, a gente tem algo que já está enraizado, né? Então, é uma mudança comportamental mesmo. E, às vezes, com o nosso público infanto-juvenil, a gente já consegue inserir neles um comportamento diferente, né? Eles já vão crescendo, tendo uma visão diferente. Dos números de Sorriso, o que lhe chama a atenção, doutora? Qual é a maior incidência que nós temos aqui nesse sentido das violências contra mulheres em geral? Temos muito vias de fatos, que é uma contravenção penal, onde a mulher é agredida, porém essa agressão ela não deixa marcas, né? Que são os puxões de cabelo, são os empurrões, são o segurar o braço forte. Não entra ainda como uma agressão, tá? Antes. É uma agressão, porém é uma agressão que não deixa marca, não deixa sinal. Por isso que fala vias de fato. Por isso que fala vias de fato. É uma contravenção penal. É muito grande e, assim, o que me preocupa é porque a partir do momento que tem uma via de fato, para virar uma lesão corporal, é um passo, né? Então, a gente sempre fala, no primeiro sinal, no primeiro puxão de cabelo, no primeiro empurrão, denuncia. Porque a gente precisa agir de imediato, agir rápido, né? Porque numa próxima briga, a tendência é aumentar e partir para uma lesão. Existe um pensamento assim de que se não deixar marca não tem prova, doutora. Como é que faz a mulher? Às vezes ela se sente insegura para fazer uma denúncia se não tem como ela provar aquela agressão. A gente busca, principalmente com relação à via de fato, que a gente não tem o crime materializado, né? Mas a gente busca através de oitiva de testemunhas, através de pessoas do convívio, para relatar que aquele relacionamento é um relacionamento conturbado. E além de tudo isso, na Lei Maria da Penha, a palavra da mulher, ela tem uma validade maior, porque geralmente esses crimes acontecem somente dentro de casa, onde tem só a mulher e o homem ali. Entre as quatro paredes. Exatamente. Então, a gente geralmente faz oitiva de pessoas ali do convívio social para relatar que esse relacionamento é um relacionamento conturbado e a gente, de forma indireta, a gente consegue comprovar que de fato o crime ocorreu. Isso é aceito como prova, no caso? Sim, com certeza. Doutora, assim como algumas situações o homem não aceita o término do relacionamento, tem algumas situações que está atrelado a não aceitar o término justamente por conta do direito que a mulher tem sobre algum patrimônio, né?
A gente percebe também que tem essa situação da divisão de bens. Da divisão de bens. Isso aí é algo que ocorre muito, porque ali no momento em que vão começar a discutir a questão da divisão de bens, ali é onde iniciam os conflitos, né? E a partir daí que pode ocorrer também uma violência doméstica. Mas a violência patrimonial, ela também é um tipo de crime, está estabelecido na Lei Maria da Penha, e a mulher pode sim denunciar. Pode não, né? Deve denunciar. O Núcleo da Mulher aqui em Sorriso, na Polícia Judiciária Civil. Doutora, a gente falava aí de alguns tipos de violência, mas vai além do que talvez as pessoas imaginem que violência seria só a doméstica, né, de bateu na mulher e etc. São muitos os tipos. Eu queria que a senhora relembrasse o que a legislação fala a respeito disso. A Lei Maria da Penha, ela prevê 5 tipos de violência, né? A violência física, a violência sexual, a violência moral, a violência psicológica e a violência patrimonial. Violência física são as agressões em si, né? A violência moral são os xingamentos, as ameaças, né? A violência psicológica, elas são aqueles atos de limitação, do ir e vir, perseguição, proibir de conversar com os familiares, de conversar com os amigos, de estar com os amigos. É aquele afastamento, né? Você percebe até no vestir a roupa, né? Vai cerceando a liberdade da vítima. Exatamente. Ali. Quando a vítima vê, ela tá sozinha, só ela e o Não tem agressor. nem para quem desabafar naquilo ali. Exatamente. Essa é a violência psicológica. A violência sexual, onde as pessoas pensam, né, que pelo fato de ser marido e mulher, ela tem obrigações, e não é assim. A partir do momento que é não, é não. Não é não, nesse caso do casamento também. Exatamente. Então, falou que não quer, não quer. Se for forçado, é estupro. Violência sexual. Exatamente. E a violência patrimonial, né, que está muito ligada à retenção de documentos, está muito ligada à questão da divisão de bens numa separação, está muito ligada à questão do marido ali, a mulher trabalhar e ele reter o salário dela, porque é ele que manda em casa e é ele que vai dividir e vai saber como lidar com aquele Isso dinheiro. Acontece ainda hoje em dia, doutora? Muito, infelizmente, né? E triste. Mas é isso aí. Tudo isso tem previsão legal, tem como ser combatido, só que precisa buscar autoridade, né, doutora? O que a gente pede é para que seja feita a denúncia, porque não adianta acontecer e você não denunciar. A gente não está em todos os lugares, nós não conhecemos todo mundo, então a gente precisa dessa denúncia, seja a denúncia feita pela vítima, seja a denúncia feita por um conhecido, né, que podem ter certeza que nós vamos averiguar a situação. Tudo é investigado. Sim. Doutora, fora do ambiente doméstico, do lar, o que nós podemos falar em relação às violências? O que nós temos registros aqui em Sorriso, por exemplo? Então, a gente tem muita questão do assédio sexual, né? O assédio sexual, ele é algo que tem aparecido muito na delegacia, que são as vítimas, muito provavelmente, vítimas dos seus patrões, né? Dos seus superiores, no ambiente né? de trabalho. No ambiente de trabalho, exatamente. Então, a gente percebe muito o que acontece. É um crime que a vítima demora muito a se encorajar para denunciar, porque muitas vezes ela tem medo de perder o emprego, e ela, quando ela denuncia, ela já perdeu esse emprego, e aí muitas vezes é alegada a questão de que ela está indo com uma ação trabalhista e por isso que ela está entrando com essa ação. Seria então, uma assim, vingança, que ela quer tomar dinheiro. Exatamente. Então, assim, é algo bem complexo e tem ocorrido bastante. Qual seria a recomendação legal num caso como esse, doutora? Então, é denunciar e buscar a produção de provas, Num né? primeiro momento, não esperar ser mandada embora ou sair do emprego. Exatamente, porque senão depois aquilo ali pode ser usado contra ela mesma, né? Então, aconteceu, já denuncia, já busca ali uma forma de filmar, ou gravar um áudio, né? Começou a receber ligações suspeitas, já grava aquilo ali, porque a gente precisa também da produção de provas, porque senão acaba ficando a palavra dela contra a palavra dele, né? E aí fica difícil de conseguir avançar numa investigação, no caso. Exatamente. A preocupação é com a garantia, né? A gente sabe que está vindo aí agora uma normatização mais firme em relação à saúde mental do trabalhar, né? A NR1, que ainda é desconhecida para muitos, ainda
ainda está em fase de estudos para aplicabilidade, mas que vai ser cobrada. Talvez seja uma contribuição, doutora, para melhorar esse ambiente de trabalho aí nesse sentido também. Com certeza, porque tendo também essa questão do tratamento psicológico, isso muitas vezes a vítima vai relatar esse fato, já vão começar a trabalhar naquela situação e às vezes até ajudar nas denúncias também, né? Conscientizar essa vítima de que ela precisa denunciar. A responsabilização dos autores acontece, legalmente falando? Acontece. Só que é aquilo que eu falei, a gente precisa conseguir provar a prática do crime, né? Fora do ambiente de trabalho, existem outros tipos de assédio também que a lei considera criminosos, doutora? Sim, tudo aquilo que é relacionado, que tem cunho sexual, muito provavelmente vai ser criminalizado, né? Então, nós temos a questão do ato obsceno, nós temos a questão da importunação sexual dentro de ônibus, por exemplo. A mulher está ali em pé, o ônibus está cheio, o homem começa a se aproveitar, encostando ali. Então, isso também é um crime, a importunação sexual. Perfeito. Então, tudo aquilo que tem um cunho sexual, ele geralmente é criminalizado pela lei. Então, se a vítima se sentiu constrangida, denuncie, porque muito provavelmente vai ser um crime. Essa importunação é algo que mais recentemente tem surgido ou aparecido como um crime, né, doutora? Que antigamente, isso acontece, era assim mesmo, né? Exatamente. Mas a importunação sexual, ela também é recente, né, na nossa lei. Mas é crime e tem a pena alta também. Precisamos tirar da normalidade esse tipo de coisa aí, da nossa comunidade, sociedade. Sentiu constrangimento naquela atitude ali, denuncie, porque muito provavelmente vai se enquadrar numa importunação sexual. E a delegacia vai investigar. Vai investigar e vamos apurar os fatos. Falar em delegacia, Delegacia da Mulher para Sorriso. Temos um núcleo atuante, a gente sabe, mas sabemos também que uma delegacia traz mais efetividade de resposta, né, doutora? Como é que está esse assunto aqui em Sorriso? Então, nós vamos ter sim uma Delegacia da Mulher em Sorriso muito em breve. O município já está em tratativas, né, com a Polícia Judiciária Civil e o governo do estado. E essa notícia ela foi recebida com muita alegria, porque a gente precisa sim dessa delegacia, a Delegacia da Mulher. Eu tenho certeza que a mulher ela se sente mais, como é que a gente fala? À vontade, mais tranquila. À vontade, mais tranquila para denunciar. Ela tem mais coragem de ir, né? Porque sim. É um ambiente que foi feito para ela, é um ambiente dela. E até mesmo a questão do efetivo, né? Tendo uma delegacia da mulher, com certeza o efetivo melhora e a gente consegue ir mais a fundo nas nossas investigações e consegue lidar com todas as denúncias. Porque hoje o que a gente trabalha geralmente apagando fogo. A gente tenta averiguar todos os fatos, mas sempre um ou outro vai ficar mais prejudicado, porque a gente trabalhando em cima de urgências e emergências, É muito né? trabalho para a equipe. Exatamente, a nossa equipe é muito reduzida, é muito pequena a nossa equipe. Então, tendo uma delegacia da mulher, com certeza vai melhorar bastante. Bom, a gente espera. Doutora, eu recebi uma mensagem de uma ouvinte, ela perguntando o seguinte, se foi feita alguma alteração na Lei Maria da Penha para abranger também no caso de uma agressão que não seja de um familiar. Uma briga no trânsito e o cara se prevaleceu porque ela é mulher. Não. A Lei Maria da Penha ela é para âmbito doméstico, para circunstâncias ali de convívio dentro de casa ou agregados, né? E a relação íntima de afeto. Não teve essa mudança, não. A gente percebe que muitas mulheres, elas acham que pelo fato de ser mulher, elas vão na delegacia e vão solicitar medida protetiva, mas não se enquadrando na Lei Maria da Penha, não tem como solicitar a medida protetiva. O que teve foi com relação aos crimes sexuais. Com relação aos crimes sexuais, ela vai poder solicitar medida protetiva, independente se tem esse vínculo afetivo ou não. Mas nesse caso seria um outro procedimento. Existe lei que ampara esta vítima de qualquer forma. Exatamente, que é recente, que são para os crimes sexuais, crimes de estupro, importunação sexual, assédio sexual, aí ela vai poder pedir esse afastamento, né, que é a medida protetiva. Nesse caso que ela falou que seria uma situação de trânsito, qual seria o procedimento? Ela vai denunciar, vai ser apurado o crime de trânsito em si. A questão, e se houver uma agressão, né, no caso. Vai apurar o crime em si, mas ela não vai poder solicitar uma medida protetiva. Essa é a única diferença, mas ela não fica desguardada da lei. Não tem impunidade, a lei vai ser cumprida. O que não tem é a medida protetiva que é prevista na Lei Maria da Penha. Perfeito. A gente volta para o mesmo ponto, que o mais importante realmente é trazer consciência para essas situações, né, doutora? Sim, exatamente. Pra todas as famílias, pessoas, enfim.
Exatamente. As pessoas precisam denunciar porque a lei está ali para todos os casos e para todo mundo. Então, nós vamos cumprir a lei. O que às vezes a gente percebe que a mulher às vezes fica um pouco chateada porque ela vai na delegacia e quer pedir a medida protetiva, mas precisa se enquadrar na Lei Maria da Penha para ela ter essa proteção a mais. Vamos só lembrar então, medida protetiva é para quem, doutora? São para aquelas vítimas relacionadas ao ambiente doméstico, ou a pessoas do seu convívio em casa, seus familiares e relação íntima de afeto. Amigo, namorado, exatamente, companheiro. Pessoas ali que estão no seu convívio do dia a dia. Agora, por exemplo, nessa briga de trânsito aí, infelizmente não cabe a medida protetiva. Mas vai caber a legislação de qualquer forma para apurar os fatos. Sim, com certeza. O crime em si, ele será devidamente apurado. Isso que é importante para evitar a impunidade, é preciso que haja denúncia. Claro, a denúncia é sempre em primeiro lugar, né? Doutora, pode falar um pouquinho sobre o crime de stalking, que agora também já acabou sendo conhecido, né? Porque antes não tinha lei para isso e hoje a gente sabe que muitas vezes a gente se expõe muito, nós mulheres, nas redes sociais e acaba facilitando o acesso de algumas pessoas mal intencionadas para acabar perseguindo mulheres, né? O crime de stalking é o crime de perseguição, né? Onde a vítima, ela se sente coagida ali pelo agressor, porque ele começa ali a perseguir, ele começa a reiterar atos que constrangem essa vítima, né? É importante mencionar que esse crime depende de representação da vítima, ela precisa ir na delegacia e manifestar que tem o interesse no processamento desse agressor, né? Processamento criminal dele, e a partir daí vai ser investigado, vai ser apurado e vai ser encaminhado ao Poder Judiciário. Mas é importante essa denúncia e essa representação criminal. Ela tem que dar sequência ao procedimento. Porque muito provavelmente, se ela vai na delegacia só para registrar a ocorrência... Só fazer o BO, como o povo fala, vou registrar um BO, exatamente, só isso não. Precisa deixar claro que quer que ele seja processado criminalmente. Há situações em que a senhora faz isso pelo seu ofício mesmo, mas há situações em que a pessoa precisa deixar bem claro isso. Exatamente, porque às vezes ela vai na delegacia para registrar a ocorrência só para se resguardar, né? E aí ela precisa demonstrar ali que os meninos já estão orientados nesse sentido na delegacia, demonstrando que realmente ela quer esse processamento criminal, nós vamos dar seguimento. E o stalking não é só na rede social. Seria em outros âmbitos também. Não. Por exemplo, uma pessoa simplesmente começou a me perseguir, me seguir. Sim, já é perseguição, já é o crime e é importante denunciar para a gente, o quanto antes, inclusive, porque se for, por exemplo, uma perseguição física mesmo ali, pessoal, a gente vai atrás de imagens, né? Porque a gente precisa provar a prática desse crime e provar que é algo sério que está acontecendo e tentar cessar o mais rápido possível aquela agressão, né? Muito bem, doutora, nosso tempo passa muito rápido aqui, o assunto é bem interessante também, né? Mas eu pediria que a senhora deixasse aí, então, a sua mensagem ainda alusiva ao mês da mulher, que falasse um pouco do atendimento lá, em que horário, como é que as mulheres podem acessar a sua equipe na delegacia. Então, o núcleo, ele está aberto, né, durante o expediente, nós estamos ali de segunda a sexta, e estamos à disposição, é chegar lá, pedir para falar, seja comigo, seja com alguém do núcleo, porque como eu não consigo estar o tempo todo lá, né, mas tem o pessoal do núcleo que já está habilitado e já consegue resolver as situações ali o mais rápido possível. Então é isso, é deixar o núcleo à disposição das nossas vítimas. E se for algo mais sério, que o núcleo estiver fechado, pode comparecer no plantão também, que a ocorrência vai ser devidamente registrada e, se for o caso, solicitar a medida protetiva também. Na própria delegacia, final de semana, não fica sem atendimento lá no caso? Não mesmo, todos estão orientados que a vítima chegou na delegacia, pediu medida protetiva, é para ser registrada. E aí já vai solicitar, a justiça deferiu, já passa a valer no caso. Exatamente.